Pessoal, que bom falar com vocês, que alegria, muito, muito bom. Primeiro deixa eu falar aqui com vocês o propósito do Empower. O propósito do Empower é simplesmente ajudar vocês. Eu espero que vocês vieram aqui, espero que vocês sejam empresários, tá? Eu espero que vocês sejam ou empresários ou pessoas que estejam prontos ou desejosos de em breve abrir uma empresa. Esse é o público que nós queremos falar aqui. E por que nós estamos fazendo isso? Porque basicamente tudo que eu faço é ajudar pessoas a atingir 100% do chamado deles. Então por isso que eu abri uma igreja. A igreja é isso, ajudar pessoas a atingir 100% do que Deus chamou eles para fazerem. Por isso que abri uma editora, né? A gente publica livros para transferir conhecimento para que as pessoas possam melhorar e crescer e atingir tudo que Deus tem para a vida deles. Por isso, abrir uma escola para que as pessoas possam aprender e desenvolver e atingir o potencial delas, alunos. Daqui a pouco nós vamos abrir uma universidade para expandir isso. E por isso nós iniciamos o Empower para ajudar, simplesmente sem pedir nada em troca, ajudar empresários a atingir tudo que eles possam atingir. Então esse é o objetivo de hoje, simplesmente para ajudar você, empresário, a atingir tudo que Deus chamou você, ou tudo que você, mesmo se você não for cristão. Nós vamos compartilhar muitos pensamentos aqui que não são princípios empresariais somente. Vou usar a Bíblia porque eu sou pastor, tá? Mas eu acho que vocês vão achar que são princípios que são válidos para vocês. Nós vamos compartilhar recursos, vamos ter um momento para conversar e um momento para trocar. E eu acho que vocês vão aprender não só de mim, vocês vão aprender um dos outros. Nós vamos ter um momento aqui também para gatilhos de venda, que venda em si não é o meu forte. Eu vendo conceitos, eu não vendo sorvete, né? Eu vendo conceitos, isso eu faço bem. E hoje eu trouxe alguns livros aqui que eu acho que talvez possam abençoar vocês. Eu acho que vão ser talvez bons para alguns de vocês. Alguns de vocês vão se conectar com alguns deles. Um dos livros que eu acho que vai ser legal para vocês, eu mencionei no último Empower, esse aqui, que é Inteligência Relacional, Darius Daniels, que acabou de sair da nossa editora. Publiquei porque eu achei que era um livro que muitas pessoas iam precisar e agregar valor. Esse livro, a base desse livro fala sobre, o conceito é o seguinte: puxa, nós investimos tanto esforço numa estratégia para a nossa aposentadoria. Nós investimos tanto esforço gerando uma estratégia de como nós vamos guardar o nosso dinheiro para a nossa aposentadoria. Nós investimos tanta estratégia como vai ser a nossa educação, como vai ser a nossa carreira, como vai ser a nossa trajetória de carreira. Nós investimos tanta estratégia de como vai ser a nossa compra da nossa primeira casa, de como nós vamos crescer o nosso patrimônio. Nós investimos tanta estratégia em tantas coisas, mas quando vem aos nossos relacionamentos, a gente pensa, não, eu vou deixar e vão acontecer naturalmente os nossos relacionamentos. Inclusive, quando a gente pensa se eu deveria ter uma estratégia no desenvolvimento de relacionamentos, a gente fala, não, isso aí é ser interesseiro, não é bom ter uma estratégia. Se eu tiver uma estratégia nos relacionamentos, isso é ser interesseiro. Mas será que então Jesus foi interesseiro quando ele teve uma estratégia, quando ele escolheu os 12 dele? Então esse vai ser um livro que vai desafiar o seu conhecimento, vai desafiar o seu jeito de pensar. Inteligência relacional. O que é mais importante? Os seus relacionamentos ou o seu dinheiro? O seu relacionamento ou a sua carreira? Os seus relacionamentos ou a sua aposentadoria? Lógico, todos nós diríamos, os nossos relacionamentos valem mais do que essas coisas, porém o nosso esforço estratégico está todo nas outras coisas e nada nos nossos relacionamentos. Talvez um livro que vai desafiar o seu pensamento. Outro livro aqui é um livro escrito por meu autor favorito, tá? Ordem e Progresso.
tá? Um livro que eu escrevi há alguns anos atrás. É um livro que tem uma veia empresarial também, baseado no conceito que eu vejo através da Bíblia, que toda vez que nós colocamos ordem, há uma multiplicação. Quando Deus, antes que Deus estabeleceu ordem na terra, não havia multiplicação. Você vê lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito sobrevoava. Mas quando Deus começou a estabelecer ordem, Ele separou a luz das trevas, Ele separou a água da terra, Ele separou o céu da água e da terra, e Ele começou a colocar ordem. Só depois disso é que houve a capacidade de Deus delegar o poder dele de criatividade. Ele delegou através do conceito da semente. E o que Deus mais quer fazer não é só fazer milagres. Ele quer fazer isso, mas o que Ele mais quer fazer é delegar o poder dele criativo para a humanidade. Mas isso é proporcional à ordem. Deus só multiplicou depois que Ele criou ordem. Ele só deu a capacidade de multiplicar a semente, os vegetais, depois que houve ordem, os animais, depois que houve ordem, as pessoas, depois que Ele estabeleceu ordem. Jesus só multiplicou os pães e os peixes, depois que Ele sentou as pessoas em grupos de 50. Se você vê esse conceito através da Bíblia, e eu creio que na minha vida eu tenho visto isso também, depois que há ordem, há a capacidade de Deus abençoar. Então esse livro talvez seja uma bênção para vocês também. E o livro que nós vamos usar, principalmente durante os próximos 6 meses, uma vez por mês, o livro do Jim Collins. Esse livro e alguns outros livros. Esse livro está aqui, Empresas Feitas para Durar, em inglês. O livro Good to Great. Vamos estar falando sobre esse livro. É um livro fenomenal, é um livro caro, difícil de encontrar. Então eu só comprei algumas cópias. Não é um livro da nossa editora, mas é um livro que eu acho que vai abençoar muito a sua vida. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o conceito do Jim Collins. Jim Collins fez um estudo. Ele tirou uns 6 anos da vida dele, montou uma equipe para fazer um estudo de 500 empresas americanas. Ele fez um estudo do S&P 500, do S&P 500, que são basicamente as 500 empresas melhores dos Estados Unidos, as 500 empresas que estão dentro da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. São todas empresas boas, né? Para uma empresa entrar dentro da Bolsa de Valores americanas, a empresa precisa precisa qualificar para entrar, fazer um IPO, precisa prestar contas dela, precisa passar por uma série de regulamentos, precisa atingir muitas metas, ela precisa ter muitos requisitos precisam ser passados, e então são todas empresas boas. Então o Jim Collins, ele pegou essas empresas e analisou todas as 500 empresas, e ele queria ver o que fazem todas essas empresas boas, o que acontece quando uma empresa boa se torna uma empresa excelente. O que faz com que uma empresa boa se torne uma empresa excelente? Queria que você colocasse meu gráfico aí, se puder. Tem um gráfico do PowerPoint. Então, ele analisou as empresas ele analisou todas as empresas que seguiam durante 15 anos, mais ou menos a trajetória do mercado, a trajetória do S&P 500. Se você pensa um investidor que coloca o dinheiro, tem muitos investidores que simplesmente colocam o seu dinheiro num fundo que segue o S&P 500, né? E esses investidores estão muito felizes com a renda que tiram disso. É uma renda muito boa. Mas de vez em quando, alguns investidores estão procurando uma renda maior. Jim Collins decidiu procurar empresas que conseguiam atingir uma renda 3,5 vezes acima do S&P 500 e conseguir ter um crescimento de 3,5 vezes
e manter esse crescimento durante 15 anos. Então ele procurou empresas que seguiram o S&P 500 por 15 anos e depois houve um ponto de inflexão e depois cresceram 3,5 vezes cada ano acima do S&P 500 por mais 15 anos. 30 anos de história, 15 anos seguindo o padrão, que era bom, e mais 15 anos excepcionais. E deu esse gráfico, e ele calculou, ele viu, eles procuraram, e eles encontraram apenas 11 empresas que foram empresas boas, que viraram empresas excepcionais. Agora, eu quero ser uma dessas empresas. É apenas 11 empresas dos 500 qualificaram para esse estudo. Apenas 2% das empresas melhores dos Estados Unidos conseguiram fazer um ponto de inflexão e manter um ponto de inflexão durante 15 anos e se tornarem empresas excepcionais. Quantos de vocês gostariam de ter empresas excepcionais? Eu quero ter isso. Eu quero ter isso. E para mim, pessoalmente, é de muito interesse. Porque para mim, pessoalmente, é mais ou menos o que aconteceu com a nossa igreja. A nossa igreja, durante 15 anos, foi uma igreja boa. Durante 15 anos, a nossa igreja cresceu até 200 membros. E 200 membros é uma igreja boa, não é uma igreja excepcional. A média de membros de igrejas no Brasil dá mais ou menos 100 pessoas. É o tamanho médio de uma igreja no Brasil. A nossa igreja tinha 200 pessoas, então 2 vezes o tamanho médio. É uma boa igreja, não é uma igreja excepcional. E a gente estava seguindo o padrão de uma igreja boa durante 15 anos, 199, 201, 198, 203, né? E a gente estava 15 anos, e aí houve um ponto de inflexão, mais ou menos 4 a 5 anos atrás, e a gente cresceu de 200 pessoas de frequência semanal para 3.500 pessoas de frequência semanal nos últimos 4 anos e meio. Algo aconteceu. O que aconteceu? Eu não sei, mas eu quero descobrir. E eu quero que isso aconteça em todas as minhas empresas. Então, o que o Jim Collins fez, ele analisou essas empresas que foram excepcionais, que tiveram esse gráfico, e ele começou a caracterizar e começou a descobrir o que elas fizeram de excepcionais. E ele comparou elas com outras empresas de controle do mesmo ramo, e ele tentou identificar o que elas têm de comum, quais as características. Ele identificou 6 características que todas essas empresas tiveram em comum. Todas essas 11 empresas tiveram em comum, que eram diferentes das outras empresas de controle do mesmo ramo delas, que não tiveram essas características. Então, o que eu proponho a fazer aqui no Empower durante os próximos 6 meses é a gente falar sobre uma dessas características de cada uma dessas 11 empresas, uma dessas características durante os próximos 6 meses. Quero compartilhar com vocês quais são essas características aqui rapidamente com vocês. E essas características são divididas em 3 partes básicas, mas se você for lá, as 6 características, a primeira característica tem a ver com o líder da empresa, tem a ver com o CEO, tá? O líder, que vamos falar sobre isso hoje. No mês que vem, se vocês quiserem vir, vamos falar sobre a formação da equipe principal. As duas primeiras mensagens de hoje e do mês que vem têm a ver com pessoas, tem a ver com falar sobre pessoas disciplinadas. Depois, no terceiro mês, nós vamos falar sobre a coragem de confrontar fatos brutais, que muitas empresas boas preferem não fazer. Muitas empresas boas têm um pensamento, e de repente você já falou assim,
carro bom não se mexe, né? Mas na realidade, carro bom, se você quiser ter um carro excepcional, você precisa mexer. Na Fórmula 1, carro bom se mexe sim, senhor, né? Num veleiro de alta performance que está indo bem, você mexe o tempo todo para que ele vá ainda melhor. Então, coragem para confrontar os fatos brutais. Depois, na quarta semana, vamos falar sobre o conceito do ouriço, tá? O conceito do ouriço. Você vai ter que vir para aprender o que é isso. Eu não vou te falar agora. Esses dois têm a ver com pensamento ou filosofia disciplinada empresarial. Depois, na quinta semana, na quinto mês, nós vamos falar sobre a cultura de disciplina dentro de uma empresa. A cultura de disciplina. E no sexto mês, nós vamos falar sobre aceleradores tecnológicos. Então, na quinta e na sexto mês, nós estamos falando principalmente sobre ação disciplinada. Então, as três bases são pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Vamos estar falando nos próximos 6 meses. É como se fosse uma série de 6 mensagens baseado nesse livro do Jim Collins e alguns outros livros do Jim Collins, que é um autor fenomenal, ele é um professor da Harvard. Essa é a minha proposta. Eu espero que vocês falem com outras pessoas, eu espero que vocês venham. Então vamos lá. Primeira mensagem, primeira coisa, primeira característica que era uma característica essencial, uma das características que identificou que era a diferença entre essas empresas excepcionais. A primeira característica que tem a ver com o líder. O líder de todas essas 11 empresas tinha características completamente diferentes do que se esperava. Agora, quando você pensa sobre um CEO de uma grande empresa, quando você pensa sobre um CEO, o que vem à sua mente, o que vem à minha mente, a gente pensa assim, Donald Trump, né? A gente pensa Roberto Justus, a gente pensa Ike Batista, né? Agora, quando a gente pensa um pouquinho mais sobre eles, eles não estão tão bem assim agora, né? Pelo menos Ike não está tão bem assim, né? E Donald Trump não está tão bem assim também. O CEO da empresa dele está sendo investigado, ele não está tão bem. Tem muitas conversas de que o Donald possivelmente vai ser preso, ele não está indo tão bem. Não sei se você é a favor do Donald Trump ou não, mas tem muita conversa que ele está com problemas. O Roberto Justo, a gente pensa que ele é bilionário. Hoje eu fiz uma pesquisa do net worth dele e eu fiquei surpreso. O net worth dele não é tão enorme assim. O net worth dele dá mais ou menos uns 8 a 9 milhões de dólares, que não é tão pouco, mas não é tão enorme assim também. Os CEOs dessas 11 empresas que eram excepcionais tinham características completamente diferentes dos CEOs que a gente pensa que são esses CEOs que ficam ali na televisão, esses CEOs que estão esses grandes líderes que a gente imagina, esses líderes que têm aqueles egos enormes. Esses CEOs, na realidade, o estudo do Jim Collins descobriu que CEOs com egos enormes são inversamente, são o inverso do que é produtivo para uma empresa excepcional. É o inverso do que é improdutivo. Agora, isso é completamente contraintuitivo. Eu pensaria completamente o oposto. E o que ele descobriu, o que o Jim Collins descobriu, ele tentou explicar no livro, e eu acho que por ele, de repente, não ser cristão, ele tentou explicar e ele teve dificuldade de achar uma palavra
mas por eu ser pastor, eu achei a palavra perfeita. e eu acho que o que o Jim Collins estava procurando era a palavra, o fator Moisés. Eu acho que o que esses CEOs tinham era o fator Moisés. Era a mistura entre humildade pessoal e ousadia corporativa. E o que eles tinham era, eles não tinham um ego pessoal, mas ao mesmo tempo eles tinham uma tenacidade e eles tinham uma ferocidade pelo propósito que eles estavam fazendo. E o que o Jim tenta explicar é que ele fala assim, algumas da equipe falou assim, vamos chamar de humildade. Aí ele tem uma discussão no livro onde ele fala assim, mas se a gente chamar de humildade, pessoas vão pensar que é fraqueza, e eles não eram fracos. E ele tem essa discussão onde fala assim, é humildade, mas não é fraqueza. Para mim, o que eles tinham era o fator Moisés. Sabe uma coisa interessante sobre Moisés? Moisés diz em Números 12, versículo 3, ele fala assim, Moisés era um homem muito humilde. Interessante, né? Moisés é um cara que ele era humilde, mas ele tinha a ousadia para dizer que ele mesmo era humilde. Esse era Moisés. Pensa sobre Moisés. Ele era humilde, mas ao mesmo tempo, ele confrontou o líder da potência mundial. Ele foi a pessoa que foi lá, confrontou, disse não para o líder da potência mundial. Ele foi a pessoa que esmagou rebeliões. Ele foi a pessoa que ordenou execuções de pessoas que ele conhecia e eram amigos, presumo, amigos dele. Ele era a pessoa, ele sim era humilde, mas era feroz. Ele era feroz. Essa mistura de humildade pessoal, mas ferocidade para a causa, isso é o que esses CEOs dessas 11 empresas tinham. Eu não sei sobre você, e eu não conheço a sua empresa, e eu não sei o que você tem, mas a primeira característica desses empresários, desses CEOs, dessas pessoas que têm essas empresas que duram além deles, que são empresas que atingem um alvo muito maior do que eles, que tem esse ponto de inflexão, que não simplesmente seguem a trajetória do bom, mas atingem o extraordinário, é que eles têm um líder que tem uma humildade pessoal e que sabem que não é sobre mim. Eles têm essa humildade pessoal, mas ao mesmo tempo eles têm uma ambição corporativa que dizem assim, é sobre nós e nossa empresa é a melhor. Nossa empresa é absolutamente a melhor, nós vamos atingir o melhor. E queridos, olha, se você quer ser uma dessas empresas do 2%, 500 S&P 500, só 11 empresas, são 2% apenas que são excepcionais. Se a métrica lá do S&P 500 é a mesma métrica aqui no Brasil, se essa métrica são 2% das melhores empresas são as excepcionais, se nós vamos entrar nisso, se nossas empresas vão ser essas, se você quiser ser, se a sua empresa vai ser essa, se você quiser ser isso, então nós precisamos ter essas características, nós precisamos liderar a nossa empresa com essa característica. E não é sobre mim, não é sobre o que eu vou ganhar pessoalmente, não é sobre o que eu vou conquistar pessoalmente, mas é sobre o que a nossa empresa vai ser. É o que a nossa empresa vai ser, o que a nossa empresa vai contribuir, o que a nossa empresa vai conquistar, o que nós vamos fazer juntos. Segunda característica, que era a característica do líder que transformou a empresa, que teve aquele ponto de inflexão, é a característica de ter a coragem brutal para tomar decisões difíceis. Eu não sei se você consegue. E
eu aprendi bastante sobre tomar decisões difíceis nos últimos 4 anos. E, às vezes, eu até me pergunto, de repente é melhor ser uma empresa boa e eu não ter que tomar decisões difíceis. E eu, às vezes até me pergunto, porque eu tive que tomar decisões difíceis. Uma das empresas, que é uma empresa que conseguiu ser uma empresa excelente, é a Kimberly-Clark, empresa de papel. Kimberly-Clark, quando o CEO Darwin Smith, que ninguém conhece porque ele não é um CEO que fala na televisão, não é um CEO que escreve livros, não é um CEO que tem um ego enorme, mas quando ele entrou, eles estavam tendo um excelente ano, estavam tendo um ano muito bom, mas ele decidiu fazer algo que ninguém pensou. Ele decidiu vender todas as fábricas de papel, todas, não só uma, mas decidiu vender todas. E as fábricas de papel eram o que davam o lucro. A empresa, basicamente, o modelo de negócio da empresa, eles faziam papel e vendiam papel para terceiros, para que os terceiros produzissem produtos para o público. Esse era o modelo de negócio da Kimberly-Clark. Ele entrou e ele decidiu vender as fábricas de papel e entrar no negócio de produção para o público. E eles começaram a fazer Huggies, que são fraldas. Eles começaram a entrar fazendo um monte de produtos para o público final. E na televisão eles falaram que era o fim da Kimberly-Clark, eles começaram a criticar ele, mas na realidade foi o que transformou, foi o ponto de inflexão daquela empresa, a decisão dele. Ele não estava preocupado com a crítica e aquilo foi a decisão, o ponto de inflexão daquela empresa, e aquela empresa que estava seguindo o S&P 500 começou a crescer 3,5%. E eu recentemente comecei a pensar sobre um ponto de inflexão que eu acho que eu tive na nossa editora. Na nossa editora, alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, a nossa editora, em 2016, 2016 a nossa editora teve o melhor ano que a gente já teve, em vendas, em todos os aspectos. E aí em 2017 a gente teve o melhor ano que a gente já teve. A gente estava pensando, uau, que coisa maravilhosa, a gente estava vendendo muito, tendo anos fantásticos. Mas eu comecei a olhar a projeção e sentir que o futuro não ia ser bom. Eu comecei a sentir que o futuro para editoras ia ser perigoso, parecido com o futuro para gravadoras de som. Ia ser um futuro de vacas magras e um futuro de perigo, mesmo que a gente estava no melhor ano histórico, o melhor ano que a gente tinha, mesmo que a gente estava tendo 2 anos do melhor ano histórico. Então eu comecei a pensar, eu comecei a tentar vender, né? Puxa, o melhor momento para vender uma empresa é quando teve o melhor ano histórico, o segundo melhor ano. Não consegui vender, tá? Talvez estava tentando vender alto demais, mas não consegui vender. Então eu comecei a pensar, puxa, então eu vou usar o lucro para começar a entrar num outro negócio. Então eu removi lucro da empresa e entrei no negócio de escolas. Foi muito bom, né? Então abri uma escola lá em Guaratiba, né? Campo Grande, que foi muito bom. Depois abri outra escola, Hoje nós temos 5 escolas, acho que vamos chegar a 10 através de modelos de franquia e está indo muito bem. Mas aí o que nós fizemos nós removemos lucro da escola e reinjetamos na editora para produzir material didático escolar para garantir o futuro da editora. Agora o futuro da editora está totalmente tranquilo, porque a editora agora produz material didático para a nossa escola e para escolas para o Brasil todo, em breve, para escolas para o Brasil todo. Então
foi uma sacada fantástica, um ponto de inflexão fantástico por causa, enquanto isso, olha as editoras que faliram em 2019. Em 2019 a editora Globo faliu e entrou em recuperação judicial, editora Cultura, editora Saraiva e uma editora que vocês conhecem, Central Gospel. Todas faliram em 2019, que veio 2016, melhor ano para editoras, 2017, melhor ano, depois veio 2018, 2019 e depois faliram todas, e um monte de outras. Mas a gente estava bem, a gente passou bem isso. Então, decisões difíceis tomadas, o CEO precisa tomar decisões difíceis. Outra decisão difícil de alguns CEOs, na lista do Jim Collins, CEOs entraram nessas empresas e, tiveram a coragem de mandar embora os filhos dos fundadores. Mandaram eles embora. E entraram e mandaram embora os familiares dos fundadores que não estavam conseguindo acompanhar o que eles precisavam acompanhar. E por causa disso, a empresa conseguiu crescer. Mas os filhos, que eram donos de muitas das ações, não gostaram, imagino que não gostaram no início, mas quando as ações deles valorizaram, acho que eles ficaram bem, né? Acho que eles ficaram bem. Então, algumas das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, e assim disparado, são as decisões que envolvem dispensar os meus amigos. E eu já fiz algumas vezes. Nossa igreja, editora, escola, acabei e continuo contratando pessoas que eu amo, que são amigos meus, que são pessoas de confiança, e às vezes não dá certo. Meu Deus, é duro. Eu prefiro arrancar um fígado com uma colher. É terrível. Mas se nós queremos ser excepcionais e atingir tudo que Deus tem para nós e todos os outros que estão envolvidos, e se você quiser ser um líder da tua empresa excepcional, você vai ter que ter essa coragem. E não é fácil. E você constante. E eu ainda tenho muita dificuldade. Terceira característica desses CEOs que tiveram esse ponto de inflexão e levantaram essas empresas além do 3,5 vezes durante 15 anos, além do S&P 500, é o conceito da janela e o espelho. O conceito da janela e o espelho é interessante. A janela é quando o CEO olha pela janela e ele diz o seguinte: nós atingimos isso por causa da equipe. E ele atribui o sucesso à equipe. Esses CEOs foram todos entrevistados pelo Jim Collins. E quando o Jim Collins mostrou o gráfico para os CEOs, as respostas dos CEOs foram assim: não, mas eu tive uma equipe maravilhosa. Ou então, a diretoria fez escolhas boas. Ou então, alguns dos CEOs falavam assim: puxa, eu tive sorte. E é interessante, porque quando ele entrevistou os CEOs das empresas de controle, as outras empresas que não tiveram o ponto de inflexão, os CEOs falavam exatamente o oposto. Eu tive má sorte. Teve o problema da China, teve o problema do imposto a mais, e quando eles olhavam pela janela, eles colocavam a culpa no outro. Então, a janela dos CEOs de excelência,
excepcionais. Quando os CEOs olhavam pela janela, eles distribuíam eles distribuíam a glória entre as outras pessoas. Enquanto isso, os CEOs, quando olhavam para os problemas, olhavam no espelho e eles colocavam a responsabilidade sobre eles. E eles falavam assim: esse problema ocorreu porque eu fui tardio em tomar essa decisão. Esse problema ocorreu porque eu não identifiquei que aquela pessoa estava na posição errada. Esse problema ocorreu porque eu não identifiquei que aquele problema, eu não identifiquei rápido o suficiente que aquilo ia ocorrer. Então, os grandes CEOs, quando olham para a janela, distribuem a glória entre a equipe, e quando olham para os problemas, olham no espelho e olham para o que eles fazem, e é exatamente o oposto do que o CEO com o ego faz. Então, eu queria assim resumir aqui e falar assim sobre qual é a vantagem de ser, como é que a gente pode aplicar essas características para a nossa empresa, como é que nós podemos aplicar esses parâmetros para a nossa empresa. E o que eu acho é que a gente vê em igrejas, em empresas, a gente vê essas duas características desses líderes, e de repente você vê na sua própria vida. O líder egocêntrico, e de repente você vê isso na sua vida, e a gente vê o tempo todo. O líder egocêntrico, e ele atinge uma grande vantagem. Ele consegue movimentar e atingir vantagem rapidamente. E não é verdade isso. Ele consegue entrar numa empresa e atingir um crescimento, mas ele não consegue sustentar esse crescimento durante ano após ano após ano. E o que acontece é, quando ele sai, o crescimento acaba. E quase que por design, porque quando ele sai, ele fala assim: viu? Eles precisavam de mim. E tudo dependia de mim, né? Donald Trump tem uma frase fantástica, ele fala assim: só eu posso consertar os Estados Unidos. Ele é fantástico. Eu sou a única pessoa que posso fazer os Estados Unidos grande de novo. Então, a primeira coisa que eu vejo é que o líder egocêntrico, ele é análogo ao período da história onde avanço acontecia por causa de escravidão. E escravidão gerou avanço na história. Avanço aconteceu por causa de escravidão. É verdade, coisas avançaram por causa de escravidão. Mas depois que a escravidão foi abolida, a cultura avançou muito mais rapidamente, avançou muito melhor e muito mais rapidamente depois que a escravidão foi abolida. Escute aqui. O líder que não é egocêntrico e compartilha a liderança é muito mais eficaz. Então, dois pensamentos que eu quero terminar aqui com vocês. Primeiro pensamento é o seguinte: que quando você é um líder humilde, mais forte, o líder assim, ele permite oxigênio para que outras pessoas possam brilhar. E eu sou apaixonado por esse tipo de líder. Sabe por quê? Porque outras pessoas também podem liderar. E uma das coisas tristes que a gente vê em empresas e em igrejas, a gente vê muitas igrejas onde você vê uma pessoa apenas que lidera. Isso aqui a gente vê nitidamente em igrejas, onde só uma pessoa lidera. E tudo é aquela pessoa, só uma pessoa prega, só uma pessoa canta o louvor, só uma pessoa. E aquela pessoa, daqui a pouco você tem uma pessoa assim, uma pessoa no louvor, tem 80 anos, né? Puxa, né? Será que não podia ter passado para outra pessoa? Né? E aí, o que aconteceu? Por causa daquela pessoa, todas as outras pessoas não tinham oxigênio para brilhar,
e só tinham duas opções. Uma opção, rebelar e sair como rebelde, ou outra opção, sufocar os talentos e deixar morrer. E eu não sei qual dos dois é pior. Mesma coisa acontece em empresas. Tem muitos talentos incríveis reprimidos dentro de empresas, que são recursos incríveis dentro de empresas, porque não há uma cultura de desenvolvimento de liderança, porque não há o líder, a liderança principal não tem uma cultura de humildade. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, humildade precisa celebrar o sucessor. Humildade celebra o sucessor, mas ego acaba minando o sucessor, porque para um líder de ego, quando o sucessor tem sucesso, para ele isso diminui o sucesso dele, porque ele quer que fracasse, porque na mente dele isso vai fazer ele ter sucesso. Olha essa passagem incrível, de novo, da Bíblia, em Salmos 27, é uma passagem fantástica. Salmos 127 diz o seguinte: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Nós estamos trabalhando na nossa empresa. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. E é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite. E nós todos estamos trabalhando duro nas nossas empresas. Se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. E agora parece que ele muda de marcha. Filhos são presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é aquele que tem sua aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrenta seus inimigos na porta da cidade. Então, escute aqui, nós, na nossa empresa, precisamos compartilhar liderança, precisamos gerar camadas de liderança se nós queremos sustentar o crescimento da nossa empresa. Nós não podemos manter toda a liderança baseada em nós, porque senão não vai ter transição. Já estou procurando transição. Aqui eu tenho 52 anos, tenho uns 8 anos para fazer uma transição legal na igreja. 8 anos. Então, olha, sua empresa, em nome de Jesus, vai ser uma empresa dos 2%. Uma empresa que atinge tudo que Deus tem para a sua vida. Então, o que eu proponho é que eu vou orar aqui por suas empresas, depois nós vamos fazer perguntas e respostas, então vou precisar dos microfones, e eu vou precisar aqui do pessoal de câmera para filmar as perguntas também, e deixa eu orar por vocês. Se vocês quiserem, simplesmente levante suas mãos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada homem aqui, cada mulher aqui, Senhor, cada empresa representada aqui nesse lugar. Senhor, profetizo, Senhor, que seu favor venha sobre nossas empresas, Senhor. Que cada empresa, que cada empresário atinja 100% do chamado, Senhor, que o Senhor colocou sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, profetizo coragem, humildade, mas também, Senhor, coragem para atingir, para viver, para as decisões 100% suas, Pai. Sabedoria sobre nossa mente, Pai. Em nome de Jesus. Sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ok, então, se você tem uma pergunta, eu não sei se pessoas têm perguntas, pode fazer perguntas sobre isso ou qualquer outro assunto. Vamos ter só umas 3 ou 4 perguntas, se você tiver. Só levantar sua mão e aí nós vamos terminar por hoje. Então, alguém tem alguma pergunta? Levanta sua mão. Alguém tem uma pergunta? Sim? Ok. Eu vi que o senhor falou sobre demissão, né, de pessoas muito próximas. Sim.
E nós estamos passando um momento muito difícil assim na nossa empresa. Eu queria saber quais caminhos devemos levar até chegar a esse ponto. Então, uma pessoa muito próxima a gente. Então, a primeira orientação que eu diria é: quando você... o erro principal de demitir alguém é esperar demais, tá? Então, eu erro muito nisso, mas o principal erro é esperar demais. Quando tem alguém que precisa ser demitida, você não quer fazer porque você ama aquela pessoa, mas o que acontece? Aquela pessoa, você espera, você sabe que vai doer, não vai doer menos por você esperar, e aquela pessoa acaba contaminando outras pessoas, aquela pessoa acaba gerando uma situação pior, e no final não fica melhor, acaba sendo pior. Então, quanto mais rápido você fizer e quanto mais generoso você for, então a melhor coisa é ter a conversa rápido e ser super generoso com a pessoa. Então, quando eu fiz coisas assim, pelo relacionamento ser mais forte, eu fui mais generoso. Eu paguei um headhunter, eu ajudei a procurar um outro emprego, eu fiz outras coisas para demonstrar minha generosidade e gratidão por causa do relacionamento. Mas não espere, tome a decisão e faça rápido. Quanto mais você esperar, pior vai ser para a sua empresa e não vai ajudar a pessoa em nada, tá? Ok, próxima pergunta. Tem alguma outra pergunta? Sim. Boa noite, pastor. Boa noite. Então, eu queria saber se na sua trajetória, né, na sua jornada como empresário, hoje em dia existe muito a questão as pessoas falam muito assim sobre o trabalho inteligente, né? Sobre a gestão do tempo, sobre você trabalhar em menos horas, né? E ser mais produtivo, saber utilizar aquelas horas. O senhor acredita nisso? Ou o senhor acredita que, no início, a jornada do empresário é uma jornada de sacrifício mesmo, de horas, de acordar cedo, de ter que se lascar, né, a grosso modo falando? Ou o senhor acredita que dá para poder ir organizando dessa forma que dá certo? Como é que foi para o senhor na sua jornada? Eu acho que depende da fase de vida em que você está. Eu acho que quando você está muito no início, quando você é jovem e você não tem nada, sim, é muito, muito, muito trabalho. Mas quando você começa a construir alguma base, você tem alguns recursos de pessoas e de outras coisas em que você consegue alavancar esses recursos para diminuir a pressão. Então, hoje, eu posso triangular alguns recursos que eu tenho que diminui a carga pessoal em mim. Eu continuo trabalhando muito, eu trabalho bastante, mas eu não trabalho fazendo as coisas que eu não gosto. Eu só trabalho fazendo as coisas que eu gosto, que faz com que não sente como se fosse trabalho. Mas quando eu era da sua idade, eu fazia as coisas que eu gostava e também fazia as coisas que eu não gostava. Então, sim, na sua idade, provavelmente você pode fazer toda a gestão de trabalho que você quiser, mas ainda você vai ralar pra caramba também. Quando você tiver a minha idade, você vai ter um monte de pessoas da sua idade que vão fazer a ralação por você, ok? Tem alguém aqui desse lado aqui que tem alguma pergunta desse lado? Ok, sim, aqui. Boa noite mais uma vez. Nós temos uma empresa, uma pequena empresa, na verdade MEI, na qual a gente trabalha no segmento de refrigeração e elétrica, sendo que nós trabalhamos muito por sazonalidade. Chega um certo período do ano que a demanda ela cai bruscamente.
E eu gostaria de saber se o senhor tem alguma dica, além de mais especializações que nós devemos fazer para estar atendendo ao público, mas quando nós estamos no início, com poucos recursos, e o nosso trabalho ele é demandado por sazonalidade, o que pode ajudar assim, na nossa trajetória, tendo em vista aí que a gente está no início? Então, sempre... Eu não conheço o teu mercado especificamente, mas eu acho que você deveria procurar maneiras para você ter uma gangorra onde você muda um pouquinho o foco da sua empresa baseado na sazonalidade. Eu não sei se você consegue trabalhar tanto na área de ar-condicionado para a área de refrigeração de outros equipamentos, geladeiras ou outras coisas que têm a tecnologia parecida. Eu não sei se isso converte, mas se convertesse, ou se você pode fazer consertos ou reparos ou comprar equipamento que pode ser reparado e fazer estoque. Se você tivesse um aporte financeiro e pudesse comprar durante o inverno, comprar equipamento semi-usado e fazer estoque e vender durante o verão, esse tipo de reparar no inverno, fazer um estoque no inverno de equipamento para que você pudesse vender durante o verão, esse tipo, se você tivesse assim, tiver um aporte financeiro para poder fazer isso, talvez algumas das ideias que você poderia fazer, mas sim, é algo que você precisa usar a sua criatividade para você não ter tempo ocioso. É o tipo de coisa que você tem que pensar. Desculpe não responder porque eu não conheço especificamente o seu mercado, mas para a sobrevivência, sim, não pode ter tempo ocioso durante metade do ano ou mais, né? Muito bem, mais alguma pergunta? Sim. Felipe, a nossa empresa é uma empresa de tecnologia e nós trabalhamos com os equipamentos que têm variação pelo dólar. Nós temos um dinheiro que é o capital de giro da empresa. Como é que funciona quando um desses produtos, o preço dele cai? A gente deve usar o capital de giro ou a gente continua sendo cauteloso para que a gente não venha ter que pegar dinheiro emprestado nos bancos? Qual seria a melhor atitude numa situação dessa? É sempre um perigo enorme você usar o seu capital de giro para cobrir flutuações do dólar, porque especialmente com mudanças como nós tivemos recentemente, você ou pode perder a camisa completamente ou você pode ficar rico. Então eu acho que você deveria tentar se proteger através de o seu mercado. Eu não sei se o seu mercado tem alguns mecanismos financeiros de proteção para se proteger contra essas flutuações do dólar. Eu não sei. Mas talvez seja uma pergunta que eu não estou capacitado para responder. Vai ser uma pergunta muito específica para o seu mercado, talvez. Tá, porque a minha dúvida é essa. Nós que somos microempresários aqui no nosso país, às vezes trabalhamos com produtos que a matéria-prima e até mesmo os 100% vem de fora. E aí a gente fica nessa situação de o dólar hoje está 5,28, mas fica uma situação um pouco difícil. Eu entendi a pergunta. Você observa seus competidores, a resposta é essa. E se você conseguir tirar vantagem da flutuação do dólar e você conseguir aproveitar isso e ganhar dos seus competidores, talvez seja uma grande oportunidade para você ganhar
dinheiro através dessa flutuação, porque você está no mercado onde seus competidores também estão no mercado. Então, se você conseguir comprar com dólar baixo e vender com dólar alto, fazendo cotação da venda do produto baseado no dólar alto, você vai ganhar dinheiro, né? Então, tá aí minha resposta. Mais alguém desse lado aqui? Ok, respondemos ótimo. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, marque aí no seu Instagram, Empower Empresarial, hashtag, sigam ali o Empower. Pastor Tiago, se puder vir aqui, dar a sua despedida aqui. Temos os livros ali atrás, se vocês quiserem. Temos aqui o livro do Jim Collins, o livro Ordem e Progresso e Inteligência Relacional. Obrigado, pessoal.